Oi, Júlia, Andressa, Lari, Jussi. Olá, meninas, que bom que vocês estão aqui. Bruna, tudo bem? Olá, meninas, tudo bem? Hoje estamos dando sequência, a primeira live da sequência de 3 lives em comemoração ao Dia das Mães. A gente vai fazer 3 lives com convidadas especiais falando de maternidade, gestação, parto, filhos maiores, todos os assuntos que nós, mães, adoramos. E as futuras mamães também, né? Precisam se informar para tomar as suas melhores decisões. E hoje a gente vai ter um assunto muito interessante que é tudo que não te falaram sobre gestação e parto, porque muitas coisas, muitas informações não são faladas ou viram crença na cabeça das pessoas, e hoje a gente vai falar com uma convidada muito especial que vai desmistificar algumas coisas sobre o parto. Como eu falei lá nos stories, muitas coisas você não precisa concordar, mas informação é tudo, porque na hora, no momento mais importante da vida, que é gerar e conceber um novo serzinho, com certeza é importante para você saber para tomar as melhores decisões. Se você já é mãe, se você já passou pela situação do parto, você sabe que dá um medo, dá uma insegurança e a gente fica pensando o que vai acontecer na hora, né, do parto. Você fica cheia de dúvidas. E se você não é mãe, de repente você já está até sonhando com esse momento, o que vai acontecer, e muitas coisas passam pela sua cabeça. Eu já tive essa experiência e eu posso dizer que eu amei, foi muito boa para mim essa experiência da gestação e do parto. E sabe quem que estava comigo nessa experiência? A nossa convidada de hoje. Ela participou de toda a minha gestação e também no dia do nascimento da minha filha ela estava lá. Então toda essa informação, esse conteúdo que ela tem, eu quero compartilhar com vocês. E antes de eu chamar ela, eu vou pedir para vocês enviarem essa live para uma possível e futura mamãe ou alguém que se interesse pelo assunto, assim como eu. Porque se me deixar, eu passo horas falando sobre maternidade, que é uma coisa que eu amo, um assunto que eu adoro, né? Então, envia essa live, clica no aviãozinho aqui embaixo, envia essa live para as pessoas, suas amigas que estejam grávidas ou que se interessem pelo assunto, que vai valer a pena. Fica comigo esses 3 dias, que a gente vai ter bastante informação e conteúdo para você. Então, agora eu vou chamar ela que é terapeuta renascedora, consteladora, professora de yoga e especialista em PNL. E ela, minha amiga, ela se despede falando abraços macios. O que nós podemos esperar de uma solicitação para ela? Vamos conversar. Oi, Marine. Boa noite, Fabi. Oi, Amanda. Oi, Lourdes. Oi, querida, tudo bem? Quanto Tudo tempo? bem, e você? Quanto tempo? Uau, muito bom estar aqui, hein? Que bom! Nossa, que honra nossa poder conversar com você e compartilhar tanto conhecimento que eu sei que você tem aí para as minhas seguidoras, e as tuas também, com certeza vão gostar. Pois é, eu vi você falando ali do seu entusiasmo quando você fala de gestação e de parto, né? E esse entusiasmo seu, Michele, já é o nosso conteúdo, porque quando uma mulher não tem uma experiência prazerosa, uma experiência de sucesso, tanto na gestação quanto no parto, ela não tem entusiasmo para falar sobre isto. Ela tem dor e sofrimento. Né? Mas eu quero dizer que para ter uma experiência como você teve, é necessário dedicação. Essa experiência prazerosa de parir não é uma experiência que está disponível para a gente, até porque a gente está vivendo uma cultura onde não é estimulado o nascimento natural, não é? E eu quero dizer para as pessoas que
o nascimento natural, ele compõe dois polos muito opostos de prazer e de dor. De prazer, e eu quero dizer que, quando eu falo dor, eu não estou falando em sofrimento. Quando eu falo dor, eu estou falando em sensação de intensidade, não é? Então, quando eu me lembro de todo o seu processo durante as práticas de yoga, né, que nós aproveitávamos e introduzíamos todos os conceitos do que era um nascimento, né? Eu fiquei pensando o porquê que culminou nessa experiência que te dá tanto prazer em compartilhar. Porque, por coincidência, quando eu fui mãe, né? Quando eu tive os meus filhos, eu não passei, eu não tive nenhum preparo. Mas eu penso que eu trazia uma intuição de alguma coisa que fazia parte, talvez, da minha herança genética, né? Eu tive as minhas 4 experiências de maternidade, foram experiências de muita sensação de prazer. E eu quero dizer que quem se permite viver a experiência do nascimento natural, a experiência de prazer que tem supera infinitamente a dor que você tem durante o processo do nascimento. Então, gente, vale a pena você se submeter a esta experiência, porque em cada nascimento nasce uma nova mulher. Nossa, com certeza. E é bem isso que eu queria começar a explorar o teu conhecimento aí para compartilhar com as pessoas. Como que é essa transformação? Uma mulher que está trabalhando, vivendo, sai, ela olhando muito para ela mesma, de repente ela vira mãe. Como que é essa transformação da maternidade? O que a maternidade faz, né, na vida de uma mulher? Então, a gente diz assim que existe na vida muitos momentos, muitas cerimônias de passagem, não é? Então, por exemplo, os 15 anos é uma cerimônia de passagem, o nascimento é uma experiência de passagem, o casamento é uma experiência de passagem, mas a maternidade talvez seja a experiência de passagem mais tão transformadora quanto a experiência do nascimento. Então, a experiência do nascimento é uma experiência ímpar, né? Principalmente quando ao bebê e à mãe é permitido a experiência do parto natural. Porque o parto natural, ele é perfeito. Se eu tivesse pensado também, não sei se daria, tem um vídeo que talvez roda na internet, que mostra a perfeição da dança que o bebê faz para ele se encaixar na posição que é mais fácil para ele nascer. Então, ele está vindo, ele está descendo numa determinada direção. Quando ele encontra o obstáculo, ele faz um pequeno giro de 1/4 com a cabecinha e com os ombros, e ele encontra, sem ninguém ter contado nada para ele encontra o espaço onde vai haver uma dilatação maior e ali ele consegue passar. Mas aí eu fico pensando, quem contou para esse bebê e quem contou para esse corpo, né? Que ele precisaria fazer aquela dança, aquele giro. E o bebê que é tirado de cesariana me dói muito na minha alma, porque ele não pode viver esta experiência e muitas outras, porque quando o útero começa a ter contrações, o bebê já começa a receber a primeira mensagem. A mensagem que tem algo diferente, que tem algo novo. E ele começa a ter um preparo, não apenas do ponto de vista da sensação, mas principalmente do ponto de vista dos hormônios. Porque ele começa a ser empurrado pelo útero, as contrações do útero são como se estivesse apertando o bebê para dizer:
aqui você não cabe mais. E nós vamos te espremendo na direção da saída, né? Mas o bebê que nasce de cesariana, ele não tem esse privilégio. E eu quero dizer também, viu, Michele, que o toque da parede vaginal com a parte da coluna, ele produz um desenvolvimento neurológico do bebê extremamente importante, muito importante, e que não é privilégio dos bebês de cesariana. É claro que aqui a gente não faz uma apologia contra a cesariana. Por quê? Porque a gente sabe que a cesariana é uma situação de salvamento de vida, né? A única coisa que aconteceu foi que começou-se a divulgar tanto sofrimento. Depois que a televisão entrou nos lares, o nascimento foi colocado como uma oportunidade de um grande sofrimento. Então, as mulheres, as jovens e as crianças, elas, infelizmente, foram crescendo e foram se tornando amedrontadas e assustadas para viverem essa experiência. Então, o que acontece com a cesariana? Com a cesariana, elas são anestesiadas. E a nossa vida, e nós sabemos que aqui na vida, quando existe algum problema muito sério, a gente também se desconecta. O que a gente faz? A gente se desconecta para a gente não sofrer, não é? E a cesariana é a metáfora da anestesia que a gente vive na vida. No entanto, gente, a experiência do nascimento, ela não precisa ser uma experiência de sofrimento. Ela pode ser uma experiência de dor. Mas dor e sofrimento não é a mesma coisa. Uma coisa não precisa andar vinculada à outra. E o que eu percebo, Michele, é que as pessoas, elas estão se privando não apenas da experiência do parto natural, mas principalmente elas estão se privando da experiência das emoções. Então, as emoções são aquilo que consiste o tempero da vida. A vida sem emoção, ela fica uma vida muito mental, muito intelectual. E aí, ela perde o sabor. Ela fica uma vida refletida, uma vida pensada, uma vida calculada, mas as pessoas não se dão ao privilégio de viver as emoções que a vida traz. E isto é só uma pequena parte do distanciamento que as mulheres estão vivendo da experiência do nascimento. Se eu não posso sentir a tristeza, o luto, a alegria, o êxtase, o prazer, eu também não me permito sentir as sensações corporais que todo aquele coquetel de hormônio produz durante o processo de nascimento. De nascimento. Então, aqui a Jussi comentou que ela ama relembrar os partos dela e realmente, quando é uma experiência prazerosa, só de falar o semblante da pessoa já muda, né? Já fica assim, ai, as pessoas que me conhecem sabem, eu já quero sair falando o que aconteceu no dia, tem que até me segurar. A Gláucia falou que é mágico, então provavelmente ela teve alguma experiência muito bacana também. E acho que a André Ribeiro falou que você é a amada doula dela. O André é o André. O André é o pai do Max, que foi um bebê que eu consegui doular, porque ele não foi um bebê de hospital, foi um bebê de casa, né? Nossa, então, que maravilha. Eu consegui estar junto num parto de 3 dias apenas. Nossa, que maravilha, hein? E agora sim, deve ter gente pensando, nossa, essas duas aí estão, né, falando umas coisas que eu não sei nem como que eu vou colocar em prática isso. Se por acaso eu tiver alguma gravidinha aqui pensando nesse momento e querendo tomar sua decisão pelo parto normal, como que ela se prepara
para que isso aconteça de uma maneira prazerosa para ela e para o bebê? O que você diria na prática que ela deveria fazer? Olha, Michele, eu acho que na prática eu sugeriria que elas fizessem aquilo que você fez, que é procurar uma prática de yoga com uma pessoa que sabe um pouco mais sobre o nascimento, tá? Porque não é uma prática de yoga apenas como se fosse uma yoga para adulto, não. É uma prática especial. Você sabe, você fazia aula junto com as pessoas, mas eu dava uma atenção especial à nossa querida, como que é o nome dela? Da sua filhota? Antonella. A sua querida Antonella. A gente dava uma atenção especial para a Antonella, não é? E as colegas que faziam parte do grupo aceitavam naturalmente essa atenção especial, porque, afinal de contas, é um ser que está vindo e nós temos mesmo que dar atenção especial. Então, eu diria, comece a fazer prática de yoga com uma pessoa que pode te orientar a transitar por esse momento tão novo, tão cheio de sensações novas, né? Principalmente quando é o primeiro bebê. E então, um profissional que te ajude a transitar por esta experiência sem medo, pelo menos para você ir se revestindo da coragem que as nossas ancestrais tiveram. Porque eu quero dizer, gente, que se você nasceu de cesariana, se a sua mãe nasceu de cesariana, e se você estiver pensando em nascer de cesariana, em parir de cesariana, que não é parir, né? Ou seja, eles parem para você, né? Mas eu quero dizer que esta memória das mulheres que pariram os bebês naturalmente de parto vaginal ainda está viva em você. Então, não se preocupe, que não é porque você nasceu de cesárea, que a sua mãe nasceu de cesárea, que você vai ter que fazer um parto de cesárea. Porque as mulheres antigas, que está lá na geração das avós, das bisavós, das trisavós, gente, não tinha opção. Ou o bebê nascia de parto natural, ou ele nascia de parto natural. Claro que nós, principalmente a gente que trabalha com constelação, conhece muitas histórias de mulheres, quer dizer, algumas, né, que morreram no parto. E nesse sentido, eu tiro meu chapéu para a cesariana, graças a Deus, não é? No entanto, o que fizeram foi o quê? Tornaram a cesariana um protocolo de nascimento. E não é por aí. E não é por aí. Se a gente fosse olhar, Michele, cada tipo de nascimento deixa uma marca numa pessoa. Então, um nascimento de cesariana, principalmente uma cesariana agendada, deixa o bebê, ele pode tomar decisões, por exemplo, eu nunca sei a minha hora, as minhas decisões não são assertivas, ninguém me respeita, ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém me dá o meu lugar. Por quê? Porque o bebê, ele sabe a hora de nascer. O corpo, a sincronia do corpo da mulher com o corpo do bebê é perfeita. Então, o bebê, ele sabe o momento dele nascer. Mas numa cesariana marcada, o bebê, ele é tomado assim, num susto, ele é tirado da barriga numa experiência impactante de susto. Porque imagina, o bebê está vivendo completamente tocado, a pele dele é 100% tocado pela água, quando não é tocado pela parede uterina, né? Ele vive numa experiência de temperatura completamente sincronizada, alinhada com o corpinho dele, que é uma temperatura um pouquinho mais elevada do que a nossa. Ele vive numa experiência de sons, bastante os sons que vêm da mãe, né? Sons bem pontuais para ele. Então, ele tem várias experiências que, para ele poder transitar dessa experiência, inclusive da luz também, não é? Ele precisaria de um tempo. Isso precisaria acontecer naturalmente. E quando o bebê nasce de cesariana, ele é pegado num susto. Eu falo que talvez os obstetras precisassem
conversar um pouco com o bebê antes do nascimento dele. E ir contando para ele que ele vai ser, que sim, ele está vindo, que eles vão tocar, que ele vai tocar esse bebê com gentileza, com amorosidade, com suavidade, que ele não precisa ter medo, que ele vai estar seguro, apesar de ele sair através da cesariana, que vai ser seguro esse trânsito, essa passagem, que ele é bem-vindo, que ele é querido, que ele é amado. Gente, se uma cesariana fosse feita assim, a metade dos impactos de uma cesariana sobre o bebê estariam já reduzidas, né? E se ele também, ao sair da barriga, tivesse o privilégio de poder vir para a mãe, de tocar o peito da mãe, de encostar na pele da mãe e ficar ali por um tempo, pelo menos até a placenta nascer, que eu não sei agora como que essa placenta nasceria se o bebê saiu por aqui, né? Enfim, o bebê teria que aprender a respirar antes de eles tirarem a placenta e cortarem o cordão. Porque a experiência da primeira respiração é uma experiência profundamente traumática quando o cordão é cortado antes antes de ele parar de pulsar. Porque quando o bebê nasce de parto normal, Michele, eu não sei se você viveu essa experiência, porque eu não estava exatamente no seu momento, mas quando o bebê nasce de parto... Você estava, mas da porta para fora, porque não deixaram você entrar. Exatamente, né? Então, quando o bebezinho nasce, a placenta demora de 10 a 15 minutos para nascer. E nesse período que o bebê nasceu, ele continua vinculado à placenta e ele continua recebendo oxigênio. Enquanto não cortarem o cordão, o oxigênio continua sendo fornecido para o bebê. Então, ele tem tempo hábil para aprender a respirar, fazendo uma fisioterapia suave no pulmão, ou seja, ele vai respirando de pouquinho a pouquinho. E os alvéolos vão abrindo de pouquinho a pouquinho, ou seja, com delicadeza, com gentileza, as coisas vão acontecendo. E na medida que ele vai respirando um pouquinho mais, a placenta oferece um pouquinho menos de oxigênio. No entanto, ela está na retaguarda, ainda conectada à mãe, para quê? Para esperar o bebê aprender a respirar. E aí, quando o bebê aprendeu a respirar, o cordão para de pulsar e a placenta nasce, gente. É tudo perfeito. É perfeito. Por isso, gente, ó, se você quer ter uma experiência de maternidade, de parir prazerosa, procure, pode ser no hospital, não tem problema, mas procure profissionais que vão respeitar estes momentos da fisiologia do parto, que vão respeitar essa condição. Porque o bebê, quando ele nasce, ele não pode aprender a respirar num soco, num impacto, num susto. Ele tem que ter tempo para respirar. E eu não sei agora a cesárea, mas provavelmente, se o bebê é retirado, talvez ele comece a respirar mesmo a placenta estando lá dentro, né? Talvez o obstetra tivesse que esperar mesmo esse cordão parar de pulsar. Mas, como eu não sou um obstetra, eu não posso te afirmar isso. Eu sei que no parto normal existe esse tempo. E olha, gente, a natureza é tão bonita, é tão perfeita, que eu escutei uma história de uma parteira de parto domiciliar, em que o bebê nasceu e ele já estava respirando normalmente, e o cordão parou de pulsar, a placenta nasceu, e como é um praxe das parteiras que fazem partos domiciliares, mesmo o bebê já aprendendo a respirar, o cordão parou de pulsar e a placenta já nasceu, eles não cortam logo. E nesse tempo que eles não cortaram, o bebê começou a ficar roxo. Isso significa que ele se engasgou, que ele começou a ficar com as vias respiratórias obstruídas, provavelmente por alguma secreção. E pasme, a natureza é tão maravilhosa, gente, que a placenta fora do útero voltou a pulsar para oferecer oxigênio para esse bebê.
Isto, quando eu conto essa história, eu tenho um nó na garganta, de vontade de chorar, de emoção, de perceber a beleza e a perfeição da natureza, principalmente com o foco nessa experiência de nascimento de mãe e de bebê. Então, Nossa. imagina se esse bebê tivesse com o cordão cortado. Provavelmente ele iria ter, aí deu tempo, porque a placenta voltou a pulsar e a fornecer oxigênio, deu tempo às parteiras fazerem a sucção, talvez de uma secreção que estava meio fora do lugar, e esse bebê não teve nenhum problema com falta de oxigenação. E talvez esse bebê seria um bebê com algum problema cerebral, com algum tipo de paralisia. Ô, Lourdes, por falar em cordão, um dos motivos que eu mais ouço das minhas amigas, das conhecidas, que eu converso por aí, eu não pude ter parto normal porque o cordão estava enrolado no pescoço. Você acha que isso é fundamentado? Como é que fala? Tem fundamento Fundamenta, isso? né? Ô, Michele, é assim, eu como renascedora, eu estudei muito também sobre o renascimento, mas não para ser uma parteira, né? Fiz curso de parteira também, mas não não quero ser parteira. Mas o que eu quero dizer é assim, nós não podemos ignorar que existe sim essa condição, tá? No entanto, tem dois aspectos ali. Primeiro, que o cordão, ele tem bastante flexibilidade. Nem sempre uma circular de cordão produziria uma asfixia, tá? Então, isto é um fato. O outro fato é que as parteiras experientes, elas conhecem manobras bem importantes que são feitas antes do nascimento, inclusive períodos, dias antes, quando o obstetra percebe que o bebê está com circular de cordão, existem manobras para o cordão, para o bebê desvirar, para o cordão desenrolar o cordão, não é? Só que a maioria das pessoas não sabe, entendeu? E quem os sabe... médicos também não entram, né, nesse detalhe, né? Exatamente, exatamente. Eu sei. Eu tive uma aluna do yoga que teve o primeiro bebê, ela fez yoga comigo, foi um sucesso o nascimento do bebê. Quando ela foi ter o segundo bebê, o bebê dela, eu não me lembro se ele estava sentado, ele não virava. E ela veio fazer o yoga na esperança que esse bebê virasse. Só que o bebê não virou. Uns dias, eu não me lembro se foi uma semana, 15 dias antes do bebê nascer, ela marcou uma constelação. E nós identificamos que o bebê estava olhando para o avô. O avô tinha tido uma experiência muito traumática de parto, muito traumática. E nesse sentido, eu falo, se esse avô tivesse tido a oportunidade de ter nascido de uma cesariana, talvez não tivesse gerado tanto sofrimento. Porque eu não sei se ele estava sentado e na época que ele nasceu não havia esse recurso da cesariana, né? Então, um bebê sentado, ele gera muito sofrimento para a mãe. E parece que esta mulher criou esse menino dizendo, esse menino quase me matou, né? Então, essa criança cresceu com muita raiva da mãe e cresceu também achando que ele devia fazer as mulheres sofrerem. E é isso que acontece, né? Eu falo que todo nascimento deixa uma marca. Então, provavelmente, este bebê, este avô, ele cresceu acreditando que ele fazia sofrer as mulheres, não é? E claro que ali isso reflete no relacionamento conjugal e sempre vai refletir, não tem jeito. E aquele bebê desta minha cliente, ele não desvirou porque ele continuou olhando para o vovô, dizendo, querido vovô, eu sigo você. Eu não posso desvirar, eu não posso ter uma experiência prazerosa de nascimento, porque eu estou declarando o meu amor a você que tanto sofreu no seu nascimento. E esta mãe, então, com toda a contrariedade, porque ela tinha tido uma experiência bastante positiva no primeiro bebê,
contrariada demais, ela se submeteu à cesariana. E durante a constelação aqui, quando nós trouxemos o quanto este avô poderia ter nascido sem grandes sofrimentos, sem ter tido esse conceito dele mesmo, que ele precisaria fazer as mulheres sofrerem, né? Talvez este avô teria sido um pai diferente e um avô diferente. E talvez o bebezinho dela não precisasse estar identificado com esse sofrimento do avô. Então, nesta constelação, a gente ajudou essa mãe a ressignificar essa decisão, essa permissão para a cesariana, que era o que o obstetra queria fazer. E aí, nesse sentido, esse bebê nasceu e foi tudo bem. Os bebês dela são muito lindos, são bebês assim esculturais, né? Tanto o maiorzinho, que já deve estar com 7, 8 anos, e o bebezinho dela. Então, são essas as coisas que acontecem durante o nascimento que vão deixando marcas pela vida fora. Até você tocou num assunto que tem um comentário ali, que como o filho estava com 2 voltas no cordão, infelizmente não teve a experiência do parto, que é parecido com essa história que você está contando, que a mãe quer, mas por algum motivo não acontece. Então, ela deve depois trabalhar isso, e você sempre diz que tem como fazer o renascimento, né? Isto, é. E eu quero dizer também, Michele, que o fato de uma mulher ter tido o primeiro bebê com circular de cordão, não quer dizer que o segundo será assim. Não quer dizer que num segundo bebê ela não possa ter a experiência de parir pelas vias naturais. E eu quero dizer, gente, olha, 2 coisas que eu quero dizer. Se você só tem um filho, Michele, só te permita uma segunda oportunidade. Se permita uma segunda oportunidade, porque você não vai se arrepender. Eu digo assim que para os bebês, para os filhos, né? Um irmão é uma declaração de amor dos pais ao primeiro. Porque é como se os pais dissessem: a experiência com você foi tão prazerosa, foi tão maravilhosa, que eu quero repetir. Então, para o irmãozinho, ter um irmão, para o primeiro, ter um irmão é uma declaração de amor dos pais a ele. E eu quero dizer também que se você não teve uma experiência de parto natural, se permita ter uma segunda gestação. E a gente sabe que o contexto é um contexto desafiante, né? Que financeiramente tudo é muito caro, mas eu quero dizer, gente, que a vida ela é mais do que a gente pensa. Ela não cabe dentro de cálculos matemáticos e nem de orçamentos financeiros. A vida é muito mais do que isso. Isto é pouquinho diante assim, da dimensão da maternidade, da dimensão de uma criança ter um irmão, da dimensão de uma mulher poder ter uma experiência de parto normal. No entanto, eu quero dizer, gente, que hoje uma jovem, se ela quiser ter um parto normal, ela vai ter que se dedicar muito. Porque hoje tudo leva para cesariana. Tudo. Tudo. Eu conheço uma pessoa que tem um corpo muito bom para parir. Muito desperto, tamanho. desperto. Isto, pronto para parir. Quando ela quando ela chegou perto do nascimento, mais ou menos há uns 15 dias, eu falei para minha colega que é parteira, que aquela fulana estava indo com esta obstetra. Ela falou assim: Lourdes, não se preocupa, vai nascer de cesariana. Eu falei: não, mas a médica disse que vai ser parto normal, que tá tudo bem. Ela falou: mas ela vai dar um jeitinho, tá? E aí, quando faltavam uns 15 dias para o bebê nascer, teve uma consulta e chegando lá, a médica mediu a pressão. E o que ela falou? A sua pressão está alta e o seu bebê está correndo risco. Pode ir direto para a maternidade. Isso ela estava no consultório. Ela desceu do consultório e parou numa farmácia e foi medir a pressão. A pressão normal. Ela voltou para casa, ligou para a médica e falou isso.
A médica não se conformava, marcou no dia seguinte uma outra consulta. Foi lá, aconteceu a mesma coisa. Mas a mãe, ela fica lutando ali contra o poder do médico, do obstetra sobre ela e contra o medo de perder o bebê. Porque é a palavra do médico contra a sensação dela. Você entendeu? Então, o obstetra, gente, se ele quiser, ele faz qualquer mulher ter um parto de cesariana. É só ele dizer que o seu bebê está correndo risco de vida. É só ele dizer isso. Não precisa dizer mais nada. Qual é a mulher que vai querer? Não é? Então... É verdade. É por isso que essas informações que a gente está trazendo aqui hoje, que fique uma pontinha, né, na cabeça de uma mulher, de uma futura mãe que vai ter um parto, só essa pontinha para ela se informar e, de repente, trazer as rédeas desse momento para a mão dela e não deixar na mão do médico somente. É claro que é importante um médico, até aproveitar que entrou a minha amiga, a doutora Maíra, médica também. É claro que é importante um médico nesse momento do parto, né? Porque muitas situações adversas podem acontecer. Mas quando a mãe se coloca como protagonista desse momento e ela tem o direito de saber, de falar como ela quer esse momento, né? Isso muda tudo. Isso muda tudo. E eu sou uma experiência viva disso, porque as regras do que eu queria e do que eu não queria foram ditas e foram colocadas à mesa. Eu não guardei para mim. Ai, tomara que esse médico faça assim. Não, eu falei, eu quero assim, assim e assado. Então, que sirva como uma experiência que deu certo para mim. Cada uma tem a sua experiência, né, Lourdes? Até a gente tem um comentário de uma experiência não positiva devido a uma cesárea aqui da Olina, mas que sirva como uma informação para as mulheres buscarem informação para decidir o seu momento do parto, né? Exatamente. E que se, eu penso, sabe, Michele, que se uma mulher está tão movida pelo medo, desde que ela concebeu, ela é movida pelo medo, ela precisa fazer a cura da história dela. Porque quase sempre a história do seu nascimento se repete na história do quando você vai parir o seu filho. Então, gente, olha, você pode fazer renascimento, você vai curar memórias do seu nascimento. E eu quero dizer que não, como disse hoje uma colega, que não é só o renascimento. Tem muitas ferramentas de cura, graças a Deus, hoje. As terapias se ampliaram tanto e a gente tem condição de curar as nossas memórias de dor e de sofrimento e principalmente de medo. Mas precisa dedicar-se. Porque se você ficar apenas na sorte, você vai cair numa cesariana. Então, a prática de yoga é uma coisa que eu sugiro, que eu realmente indico, porque você tem um preparo não apenas do corpo, mas também da mente. Mas, gente, ó, e outra coisa que eu gosto bastante de falar. Quando uma pessoa, uma jovem, termina uma faculdade, que ela entra no mundo corporativo, o que ela vai fazer, Michele? Você que foi do mundo corporativo. O que ela vai fazer? Ela vai tentar trabalhar, fazer tudo, mostrar serviço, né? Fazer uma pós-graduação. Estudar mais. Estudar mais, né? Dar tudo dela e o melhor dela, né? Aí ela tem sucesso, aí ela vai ter sucesso na profissão, certo? Certo. E aí eu pergunto para você, quantas mulheres, quantas jovens leram um único livro sobre o nascimento? Você entendeu? Então, o que eu diria é assim, gente, procure bibliografia. Eu gosto de sugerir os autores, porque aí a pessoa vai lá no Google e acha. Então, tem o Michel Audin, que é um obstetra francês, que tem vários livros, O Camponês e a Parteira, A Cientificação do Amor, Partos na Água, Nascer na Água, acho que é o nome. Mas todos os livros do Michel Audin, leia. Se você quer ser mãe, se você está gestante, leia os livros do Michel Audin, porque você vai ter uma outra concepção sobre a gestação. O outro autor é o Frédéric Le Boyer.
O Frederic Leboyer, ele escreveu um livro, gente, ó. Consegui comprar esse livro de novo, porque eu tinha comprado um de sebo. Depois eu acabo emprestando, porque quando eu vejo uma gestante, eu fico doida que ela lê esse livro. Porque... Eu acho até que tá comigo esse aí. Uau! Uau! Então, é assim. Esse livro é um livro que toda gestante devia ler. Sabe por quê? Porque ele mostra o lado de um bebê que nasce por intervenções obstétricas padrão, e depois ele mostra a outra metade do livro, é um bebê que nasce por sem intervenção obstétrica, apenas a parteira ou obstetra acolhendo o bebê e respeitando todo o momento e a fisiologia desse momento. E ele é lindo porque ele tem duas fotos maravilhosas, uma na frente e outra atrás. Uma de um bebê em pânico, com uma carinha de joelho, mas não é carinha de feio, é carinha de pânico, de terror. E a outra, uma carinha de um bebê feliz, que acabou de nascer. O bebê que é recebido dentro de toda esta condição, gente, ele vai chorar, sim. Ele vai chorar, mas ele não vai ter um choro de pânico. E logo ele se acalma. Um bebê que nasce por intervenção, sem esse devido respeito, por exemplo, a primeira hora que o bebê nasce, que cria vínculo maravilhoso com a mãe. Quando esse bebê não tem esse tempo, ele fica apavorado. Sabe por quê, gente? Porque quando um bebê nasce, ele tem as duas mais intensas experiências de sofrimento e de prazer. Então, são as duas experiências de mais intensidade da vida dele. A experiência de sofrimento é quando ele se separa da mãe, quando ele percebe que ele não está mais dentro da mãe. Este é um momento terrível para ele, porque ele se sente totalmente desamparado. E o outro momento, do primeiro prazer de intensidade, é quando ele volta para a pele da mãe, que aí ele encontra o peito, ele reconhece aquele som, ele reconhece aquele cheiro, né? Então, ele tem a primeira experiência de prazer. Mas o bebê que não pode ter essa experiência do retorno para a mãe, ele fica só com a experiência do sofrimento, que foi a experiência da separação. E pior que isso, aí ele é levado imediatamente, ele é mostrado para a mãe como se a mãe fosse só uma plateia daquele evento, né? Quando, na verdade, ela é o elemento principal e o bebê. Aí o bebê é retirado da presença da mãe e é levado lá para ter as intervenções, a limpeza e tudo mais. E aí, quem é que vai acompanhar o bebê? Geralmente o pai. E aí, as mães não entendem por que é que o bebê, muitas vezes, tem um vínculo mais estreito com o pai e mais distante com a mãe. E uma cliente, inclusive, me falou, e agora eu entendi. A gente se dá bem, eu e minha filha, mas às vezes parece que tem umas coisas, parece que tem uma raiva dela que não dá para entender. E aí, inclusive, a gente estava num grupo de renascimento. E eu disse, e quando o bebê nasceu, quem é que acompanhou o bebê? O pai. Eu falei, então, provavelmente a sua filha tem um vínculo maior com o pai. Ela falou, nossa, mas agora então eu entendi tudo, né? Por quê? Porque o bebê reconhece também aquele pai, mas ele reconhece muito mais a mãe. E você sabe, nesse livro, A Cientificação do Amor, o Michel Odin fala que os filhotes, quando nascem, eles se vinculam àquele elemento que primeiro se movimenta perto dele. Então, por exemplo, um patinho que nasceu de uma galinha, ele vai ver o movimento da galinha. Ele pensa que a galinha é a mãe dele. E o bebê, se ele tem ali o movimento do pai, ele vai se vincular ao pai. Ele vai criar um vínculo de afeto com o pai antes de criar com a mãe. Porque a primeira hora depois que o bebê nasce, deveria ficar o bebê colado na mãe, grudado na pele da mãe. Porque é nesse momento da primeira hora, dos 60 primeiros minutos,
que o bebê cria vínculo. E às vezes um Que bebê bom volta... que bom que eu soube disso antes, né? E me informei antes, porque eu fiquei muito tempo com a minha filha no colo, só eu e eu declarando palavras muito profundas do meu coração, que nem eu sabia como que vinham aquelas palavras, sabe? Foi assim, uma experiência tremenda mesmo. E Foi, tudo porque eu me informei, por isso que a gente está aqui hoje, né? Para levar informação. E aqui tem exatamente. alguns comentários, alguns relatos do seu próprio nascimento, que tiveram sofrimento, né? No caso da Maíra, teve uma irmã gêmea junto e ela, infelizmente, a irmãzinha dela faleceu junto ali no parto, né? A Andressa comentando que ama tanto o pai dela, agora ela entendeu também Olha que por que lindo. que ela, por que que ela tem. E a Andressa, Lourdes, ela trabalha comigo, né? Além de ser minha amiga, e ela teve um filho homem, e ela é bem próxima do pai dela. Então, a gente também começa a entender esse ciclo, né? De proximidade com o pai ou com a mãe e o sexo do seu bebê, né? Também. E aí eu aproveito para te perguntar. Você já falou, mas a maternidade, então, tem muito a ver com espiritualidade, né? Gente, olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu falo assim que a mãe, ela não sabe, mas ela está a serviço de Deus. Porque, gente, uma pessoa que precisa pedir que um milagre aconteça, ainda não descobriu que o milagre da vida é o maior milagre que todos nós já experimentamos. Tanto quanto quando nós nascemos, como quando nós parimos. Então, gente, Deus se utiliza do corpo da mulher. E quando uma mulher se permite viver a maternidade, a gestação, e ela realmente fica presente, se dedica, por isso que ela fica tão linda. Porque ela está conectada com a fonte da vida, ela está conectada com a graça divina. Vocês já viram como que uma mulher que está grávida e uma mulher que está amamentando, como ela tem uma beleza, não importa que o cabelo dela está desleixado, que ela não tem tempo para fazer uma maquiagem, ela tem uma beleza que é como se fosse algo que brotasse do coração. É uma graça divina que fica disponível ali através do quê? Não é o olho, não é a boca, é o todo, gente, é um conjunto, não é? O olhar é como se ela estivesse olhando muito além. É a vida que está ali florescendo através dela. Então, gente, olha, não existe nenhuma mulher mais linda do que uma mulher que está passando pela experiência da maternidade. Porque é uma beleza além do visível. Isso mesmo. Ai, Lourdes, muito bom. Eu ficaria horas, mas eu quero falar uma coisa mais na prática agora. Já o bebê já nasceu, imagina que o bebê já nasceu e aí vem as cólicas. O que que você fala, o que que revela essas cólicas do bebê, esse choro e tal? Isso também tem a ver com Tem. o parto em si? Isso tem a ver com o ambiente familiar, tá? Então, o bebê ele está conectado sensorialmente à mãe, também ao pai, certo? Mas muito mais à mãe. Então, eu não sei se vocês sabem que até os 6 meses de idade, o bebê não sabe que ele não é a mãe. Ele pensa que ele é a mãe. E isso que nós chamamos de vínculo simbiótico. Ele sente que quando a mãe está distante dele, ele sente como se a vida fosse perecer. E a mãe também tem esse vínculo com o filho, tanto que ela está lá na rua e deu a hora do bebê nascer, o mamilo dela aponta. Mamar, Começa... do bebê mamar. Aí começa Exatamente. a vazar o leite. Então, esse vínculo simbiótico faz com que o bebê fique profundamente sintonizado com todas as emoções da mãe.
Então, se a mãe está assustada, se a mãe está amedrontada, se a mãe está agitada, isso tudo vai se refletir no bebê. Então, por exemplo, um ambiente familiar de muita ansiedade, e eu quero dizer que esse ambiente familiar quase sempre atinge a mãe, o bebê vai ter cólica sim. Por quê? Porque ele não sabe como lidar com aquilo. A cólica do bebê, gente, é a da mãe. Não é a cólica da mãe, mas é a emoção da mãe. Por isso que eu sugiro por isso que é gostoso a gente ter esse preparo, né, do nascimento, durante a gestação. Para quê? Para a gente ir curando os nossos medos, as nossas ansiedades. Porque uma mulher que está gestando, ela precisaria meditar todos os dias. Com certeza. Para ela acalmar o pensamento, acalmar os medos e confiar na vida, porque afinal de contas, ela não concebeu por ação própria. Teve lá o coito, né? Mas a concepção não foi ela que fez. A concepção é a espiritualidade. Eu falo assim, que aquele bebê, enquanto um ser espiritual, ele salta da eternidade para o tempo quando chega o momento dele ser concebido. E então, gente, é o momento, e aí é que eu falo que é a espiritualidade que tem a ver com a concepção. Porque se não fosse, toda relação sexual poderia culminar numa concepção. No entanto, não é assim, não é? Então, gente, olha, se você está experimentando a maternidade ou já experimentou, você foi visitado pelo divino. Você, mulher, foi visitada pela graça e pela beleza do divino. Então, queridos, eu quero dizer que não existem mães frágeis. Toda mulher tem uma força incrível dentro dela. Mas se ela tem uma memória de muito medo, esta memória vai encobrir a força que ela traz. Então, vai curar a sua história. Você pode fazer renascimento. O renascimento é maravilhoso, muito lindo. Há poucos dias eu conduzi um processo de renascimento de uma jovem mãe que está grávida do primeiro bebê, né? Já tem anos que ela ensaia fazer o renascimento e quando ela ficou grávida foi a primeira coisa que ela procurou, foi o renascimento. Ela entendeu um montão de coisas sobre ela. Então é isso, gente. Se você tiver a oportunidade, renasça. Se você tiver a oportunidade, pare. Porque o parir também é um renascimento. Nasce uma nova mulher. Ai, que lindo! Eu não consigo me conter, né? Isso aí é um assunto que mexe muito comigo e eu não tenho vergonha nenhuma em falar, pelo contrário, eu tenho vontade de passar horas aqui falando. Lá na loja, quando entra uma grávida, eu não quero nem saber se é shampoo, se é maquiagem, eu quero saber dela, do que vai acontecer, dos planos dela, porque é um assunto realmente que mexe comigo. Algumas pessoas perguntam, mas Michele, você tem uma loja de cosméticos, vai falar de produto? Não, eu vou falar o que o meu coração manda e vou tentar ajudar mais mulheres a ter uma experiência maravilhosa e renascedora, como eu tive também. Então, Lourdes, para encerrar, queria pedir, acho que você já deu um recado final, mas se você quiser deixar mais uma palavra para as mulheres e para as mães, né? Agora, em homenagem ao Dia das Mães. Eu quero dizer que eu tiro o meu chapéu para toda mulher que tenha coragem de viver a maternidade. E tiro duplamente o chapéu para toda mulher que tenha coragem de parir um parto natural, por parto natural. E respeito profundamente uma mulher que não conseguiu parir de parto natural. De qualquer modo, todas elas estiveram a serviço da vida. E isto é suficiente.
Ai, que linda. Vamos fazer assim, ó, Lourdes, para finalizar. E fala abraços macios aí para as nossas amigas, que elas precisam ouvir isso. Senão vai ficar só comigo? Não pode. Você tem que falar abraços Queridas, macios. eu não sei quantas pessoas estiveram aqui, mas eu agradeço profundamente a cada pessoa e desejo realmente que você seja abraçada de uma forma bem macia, bem demorada, sem pressa, sem bater nas costas, sem pensamento, simplesmente se entregando para a experiência do contato do coração com o coração. Linda, muito obrigada mais uma vez por compartilhar a tua experiência e toda essa informação. As meninas que estão aí, continue com a gente. Amanhã nós vamos falar sobre a amamentação, que também é um assunto bem delicado. E depois, na sexta-feira, nós vamos falar sobre psicologia com os filhos. Daí, quando eles já estão maiorzinhos, e principalmente agora, no momento onde a gente está lidando com tantas coisas novas, como a aula online, pandemia, né? Então, a gente vai falar isso na sexta-feira. Então, muito obrigada. Em relação, Michele, só um toquezinho, tá? Sim. Em relação aos pais que têm filhos maiores, né? Eu diria assim, faça um curso de PNL para pais. Porque eu agora, o meu próximo curso que eu vou dar é este. Por que eu vou dar esse curso? Nessa semana passada, nós iniciamos uma nova turma de programação neurolinguística, o curso básico. E uma das alunas que está repetindo o curso, porque ela ficou muito apaixonada, ela falou, Lourdes, a minha vida e a vida da minha filha e a vida da minha família se transformou com a PNL. E ela contando o episódio, quanto a linguagem, o jeito dela conduzir qualquer tipo de intervenção que ela tenha que fazer com a filha, se transforma com as ferramentas da PNL que ela aprendeu no curso. Eu falei, olha, Juliana, então podemos montar um curso só de PNL para pais. E esse agora é o meu próximo projeto. Que legal, Lourdes. Compartilha com a gente que eu vou, como gratidão por tudo que você me ajudou lá 6 anos atrás, no nascimento da minha filha, e hoje aqui, eu vou ajudar você a divulgar esse curso, que vai ser um sucesso e vai com certeza transformar muitas vidas aí. Muitas, muitas. As crianças agradecem aos pais que fizeram PNL. Que bom. Gente, muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Não vão me deixar aqui amanhã sozinha, hein? Não, amanhã estarei. Amanhã acho que eu estou no curso de PNL, não vou conseguir. Você é cheia de curso, mas quando der, dá um oizinho, tá bom? Tá bom, beijo, tudo Lourdes. de bom. Gratidão a todo mundo que esteve presente. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Para você também. Feliz Dia das Mães. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Podemos sair? Podemos. Vou encerrar agora.